Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. Uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é Conmebol. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. E o Abel Ferreira soltou os cachorros aí após a derrota do Palmeiras para o Grêmio. Palmeiras aí praticamente dando adeus ao Campeonato Brasileiro, apostando aí todas as fichas na final da Libertadores, qual ele elogiou muito aí a Conmebol e criticou a CBF. Veja aí. Gostava de entender porque é que o meu jogador foi expulso. Pelo menos as regras dizem que o jogador não deve ser penalizado 2 vezes, ou a equipa não deve ser penalizada 2 vezes, mas enfim, foi o que foi. Boa noite, Abel aqui, lado direito, Leonardo Som da Rádio Bandeirantes. Abel, dando sequência aqui na pergunta do colega, considerando também o resultado paralelo do jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, o tropeço do atual líder do campeonato, que ficou no empate, estava perdendo até o final da partida, você não considera um erro, a partir desse resultado, a sua escolha de poupar 11 jogadores, nem levar a maioria para o banco de reservas? E se você tomaria essa decisão novamente após saber do tropeço do Flamengo? O se não existe. Eu não vivo com ses. Não entendia sobre isso. Se, eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? Abel, boa noite. Vitória Nascimento, da Rádio Gaúcha. Com esse resultado, né, o sonho do brasileiro ainda não acabou, mas ficou muito mais difícil. Como que tu vai trabalhar o mental dos jogadores para que a final da Libertadores não seja um peso grande, já que foi o título que está mais perto de ser conquistado? Não, peso, assim, uma coisa é o futebol brasileiro, é competição, o Brasileirão, é tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores. São campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes. É a Conmebol que organiza, é a Conmebol que decide tudo. E, portanto, como te disse, coincide com dois clubes brasileiros estarem na final. E nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos. E uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que há à entrada da área do jogo é um claro amarelo. Eu estou a falar com o quarto árbitro e disse, não entendo porque o quarto não dá amarelo. A primeira falta que há do jogo, a entrada da área, que é o Filipe que bate. Essa falta é clara para amarelo, ele não dá amarelo. É clara. Se vocês virem a minha imagem e eu ia falar com o árbitro, com o quarto árbitro, conseguem-me explicar porque é que não é amarelo, uma falta perigosa à entrada da área, porque é que ele não dá amarelo? Portanto, muita responsabilidade nossa também, por erros que cometemos. E pronto, e é isso. Quando chegar agora a final sábado da Libertadores, não gostaria nada de ter este jogo a meio, mas como eu disse ao teu colega no início do jogo, alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é e nós temos que a preparar. E como te disse, eu não vivo de ses. A minha função não é fazer perguntas e elas são todas legítimas, mas eu também não vivo de ses. E se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3. Mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã
Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar, eu estou grato. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores, nós conseguimos chegar a 3 e sábado temos aí uma oportunidade de todos para lutar por um título. Portanto, é preciso lá estar, é preciso chegar e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Olha, são decisões minhas, é para isso que eu estou aqui, é para tomar decisões e todas as decisões que eu tomo é pensar naquilo que é o melhor para o Palmeiras. Mas como te disse, após o jogo do São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, a questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Mas antes queria falar sobre a coletiva do Abel Ferreira, né? Vamos lá. Porque teve momentos absolutamente lamentáveis, como já foram em outros momentos, treinadores, dirigentes de outros clubes a falar sobre a questão da arbitragem, porque o Abel cita que depois do pênalti não marcado a favor do São Paulo no Morumbi, tudo mudou. Tudo mudou, né? Como antes havia uma conspiração a favor do Palmeiras, de acordo com os adversários, depois passou a ter uma conspiração contra o Palmeiras, de acordo com o Abel. Então, assim, é um vitimismo típico do futebol brasileiro, quando não se obtém o resultado que deseja. Quando vê um adversário ser beneficiado, na rodada seguinte vou ser eu. Mas esse momento em que eu sou beneficiado, eu não me lembro. Eu absolutamente apago da memória. Então, declarações como essa do Abel hoje são lamentáveis. A declaração do Boto, semanas atrás, são sem nenhuma serventia para o futebol brasileiro. Ninguém está preocupado em melhorar, dar sugestões para melhorar a questão da arbitragem. Eu queria que houvesse essa ira toda de dirigentes e treinadores ao fim do Campeonato Brasileiro, para que eles se reunissem e dissessem, olha, quais são as possíveis soluções? O que é que a gente pode fazer para melhorar a arbitragem? E não no momento apenas em que não consegue resultado, como o Abel Ferreira e o time dele são 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e praticamente deu adeus ao título da competição, é muito fácil colocar a culpa na arbitragem. Acho até que hoje o Palmeiras não merecia ter tido seu jogador expulso no pênalti, o amarelo era suficiente, como também comentou o Paulo César de Oliveira ao longo da transmissão. Mas ele cita lances que não houve benefício ao adversário. Então, acho que é uma declaração infeliz do Abel, como já foi, repito, de outros integrantes de times adversários e que absolutamente não ajudam em nada. São apenas declarações clubistas para que muita gente da tua torcida, né, porque eles fazem com que haja uma onda de concordância entre torcedores nas redes sociais e tudo mais, para que veja um favorecimento a outro clube que não o dele. O Abel tem uma característica, o Abel para mim é um brilhante treinador de futebol, dono de um E é um grande cara. Eu não conheço. Tem ideias boas, tem, né, assim, eu vejo do Abel, assim, a parte que é visível para mim, um brilhante treinador de futebol, um trabalho espetacular, o maior técnico da história do Palmeiras, uma coleção de títulos, pode acrescentar mais uma Libertadores à passagem dele no Palmeiras, seria a terceira, isso é uma coisa gigante. Por outro lado, assim, ele é um mau perdedor. Ele é um mau perdedor. O comportamento dele nas derrotas é muito ruim. Inclusive em respeito à questão de desportividade em relação... E não é um mau perdedor que tem que ficar feliz perdendo. Não é isso, gente. O mau perdedor é que daí ele busca outro subterfúgio. E reconhecendo virtudes do outro lado e não transferindo responsabilidade. Uma outra coisa que está me chamando a atenção, eu não sei como isso é administrado internamente, mas ele está recorrendo com muito mais frequência ao dedo apontado a alguns jogadores, né? Hoje ele disse, não pode fazer um pênalti. Facundo perdeu um gol embaixo da trave. Facundo perdeu um gol embaixo da trave. Isso está me chamando muita atenção, né? Não é que ele nunca tenha feito. Falou do Flaco na rodada passada. Tinha falado na rodada passada, mas está se tornando mais frequente, né? É verdade. Talvez seja um toque, né? Para tentar mexer com os jogadores para a final da Libertadores, uma maneira, né? Não sei qual é a estratégia. Enfim, fato que o discurso nessa questão da arbitragem é algo que ele podia repensar, né? Porque não acho até que ele pense nisso. Será que ele pensa realmente isso ou ele está fazendo isso para jogar para a torcida? Eu acho que quando não é a favor dele, ele pensa assim. Né?